Oi, tudo bem? Oi, tudo bom? Tá me ouvindo bem? Tô. Desculpa a demora, aquelas coisinhas que a gente se organiza o dia inteiro e acaba não saindo bacana como nós imaginamos. Faz parte, Boa acontece. noite. Se eu botar o meu fone para ficarmos. Tá Você vai bom? me O dizer se você áudio vai tá me ouvir bom? Tá bem. dando pra me escutar? Ah, ficou ótimo agora. Ficou ótimo, ótimo, ótimo. Tá ótimo, ótimo, ótimo. E aí, Ana, tudo bem? Já tem uma galera aí. Boa noite, galera que está É, nos tudo prestigiando. bom? Tudo bem, Ana? Eu faço essas lives de uma série chamada Mulheres que Inspiram, tá? É uma frase, eu uso sempre como base uma frase lacaniana, onde diz que a mulher não existe. Isso nos dá uma grande possibilidade de nos fazermos existir, não é? Já que o Verdade. homem, né, é denominado como homem, né, é entendido como homem pela presença, né, do falo, e a mulher que não tem, né, o falo não é homem. Então isso abre a possibilidade de nos fazermos existir, não é? Então se esse indivíduo, esse ser, sem o falo, não é homem, é mulher. Então, podemos nos fazer existir. Entendeu? Porque a mulher é conhecida como aquela que não tem. O homem tem, e aquela que não tem é mulher. Então, vamos nos fazer existir. Essa série ela tem sempre o objetivo de trazer mulheres que se fizeram existir, que são inspiradoras, com histórias emocionantes. Então, assim, eu vou ficar caladinha, né, para poder te ouvir. Tá bom? Essa vai ficar no Instagram gravado. E quem quiser conhecer a Ana, que tem uma história muito bacana, muito inspiradora, vai poder assistir agora e depois. Quem tiver aí, ó, boa noite, um beijo. Ana, se apresenta, por gentileza. Gente, eu morro de vergonha nessas coisas. Eu conheço a Alessandra do trabalho, conheço o trabalho dela, ela conheceu a minha história, me convidou para participar. Aceitei com muita vergonha, porque eu morro de vergonha de falar em público. Ela conheceu a história da minha filha, né, que há pouco tempo fechou um diagnóstico para autismo. Ainda, né, investigo, ainda levo em outros profissionais, mas ela já recebeu dois laudos de dois neuros diferentes, já foi avaliada por dois profissionais de equipe multidisciplinar, uma psicopedagoga e uma terapeuta ocupacional. Maria tem 2 anos, é minha única filha. Faço pedagogia, então assim, foi o que me atentou muito, me abriu os olhos assim muito cedo. As pessoas me perguntam muito como eu percebi, porque ela é muito pequena, ela só tem 2 aninhos. Então, assim, todo mundo pergunta, né? Ana, o que foi que alertou você? Como você percebeu? Ela parece. Não, é uma frase que eu escuto muito. Ela parece tão normal, sabe? É, Ah, ela não tem cara de autista. Isso me dói tanto, sabe? Porque autismo não tem é, cara. Não é uma autismo frase, não tem cara. não tem, não é uma frase legal para se dizer, ainda mais para uma mãe, sabe? Desde que ela tinha Sim. eu já reparava algumas diferenças nela das outras crianças, né? Eu reparava que ela não olhava quando eu chamava. Isso foi o fato que mais me alertou. Tem até uma professora me assistindo aí, tá assistindo a gente. Eu fiz uma aula com ela de fundamentos e práticas na educação inclusiva. E desde então eu abri muito meus olhos para muita coisa, né? Para esse lado. Uhum, uhum, Então, e desde que ela não olhava quando eu chamava, eu gritava, Maria, chamava, filha, olha pra mamãe. Filha, mamãe tá te chamando. Maria, chamava pelo nome, ela não olhava. E eu via que outras crianças da mesma idade já tinham uhum, essa questão de olhar quando eram chamados. Porque assim, a intenção é que a criança escuta uhum. ela, procura o adulto que tá chamando. E ela não olhava. Eu não Assim, aí eu olhava. ficava, será que ela tá só se fazendo de desentendida, me ignorando? Mas assim, não era natural aquele comportamento. Mas como ela era muito pequena, falei, vou observar por mais Uhum, tempo, vou ver outras questões de desenvolvimento, se a fala vai desenvolver.
porque os marcos de desenvolvimento dela em si, os motores, foram todos no tempo certinho, sabe? No tempo padrão de desenvolvimento. Ela sentou, engatinhou, tudo no tempo direitinho. Então eu preferi observar por mais um tempo. E como ela nasceu na pandemia, era uma criança de pandemia, uma Uma criança que criança não da tinha pandemia. isso, ela nasceu no dia 29 de março do ano que começou a Uhum. pandemia, sabe? Uhum. Eu olhava muito para isso também. É uma criança de pandemia, não convive o tempo todo com crianças, com pessoas da idade dela, com outras pessoas. Ela passou meses isolada em casa. Então, assim, eu procurava ter um olhar também, não me focar naquilo e só estimular. Talvez ela deslanchasse no desenvolvimento. O tempo foi Uhum. passando, percebendo outros sinais, como ela, além de ignorar quando era chamada, ela passou a se esquivar de crianças, não querer brincar com crianças. Ela ignorava Uhum. as crianças. Uhum. Ela começou a andar na ponta do pé, o que na idade dela, na idade que eu comecei a reparar, não era preocupante, porque às vezes as crianças andam na ponta do pé, mas depois Uhum. de certo tempo passa-se um sinal. Ela Uhum. Ela tinha essa audição seletiva, né? Já levei em otorrino para descartar problema de audição. Foi o primeiro passo, não era problema de audição. E assim, ela Uhum. tinha movimentos estereotipados, fazia uns flaps assim com a mão, sabe? Fazia uns movimentos Sim. que eu ficava assim me perguntando, isso não é um movimento funcional, não é uma coisa que ela deveria estar fazendo. Talvez isso seja um sinal de alguma coisa. E aí, quando ela fez 1 ano e meio, que ela não falava nada, mamãe, papai, vovó, Uhum. coisas que crianças da idade dela já estariam falando, ela não entendia comandos tipo tchau, Sim. tchau, beijo. Sim. Ela até hoje ela não manda beijo, não é de mandar beijo, de dar tchau. Ela fala, Uhum. ela dá tchau, mas uma coisa engraçada, ela começou a dar tchau ao contrário, como se ela estivesse dando tchau para ela. Para ela, Ela não entendia que o tchau era para outra pessoa. outra criança. Isso. Uhum. Agora, depois de um tempo, ela começou a dar tchau para fora, mas ela dá tchau para lugares, sabe? Quando Uhum. sai Uhum. de casa com ela dá tchau para casa, sabe? Como se ela Aham. estivesse pedindo do local que ela tá. Então, Uhum. eu percebia que alguns comportamentos dela eram diferentes. Percebia Uhum. da creche que ela nunca queria, não queria participar das coisas, que ela não entende Uhum. cadeiras. Ela adora música, ela é Uhum. muito musical. E eu percebi Uhum. que o mais difícil ela fazia. Ela canta músicas, sabe? Que gostosura. Outro dia eu escutei ela cantando A Baleia Amiga da Sereia. Eu nem sabia que ela sabia essa música. Mas Linda. é muito incrível como ela tem facilidade para aprender o que é do interesse dela, entendeu? É, Ah. o que ela gosta, ela quer falar, ela quer brincar, mas Uhum. não é do interesse dela, ela simplesmente ignora, né? E Uhum. depois que eu descobri esses sinais, que eu comecei a procurar ajuda, para mim foi assim, para mim, como estudante de pedagogia, é um assunto muito, Uhum. né? É um assunto que eu aprendo diariamente. Eu ouvi em várias unidades curriculares sobre autismo, sobre outros transtornos. Então, assim, para mim Uhum. foi mais fácil procurar ajuda. Apesar de que Sim. ter um filho com uma necessidade específica não é uma escolha. Mas o que Uhum. faz com essa condição é uma escolha para gente. Ah, sim, que bacana, né? Se a gente pontua isso também na psicologia, né? O que eu faço com essa realidade, né? Eu tenho Eu, algumas escolhas, né? Eu sento, choro, me movimento. Queria até te perguntar um pouquinho sobre isso, né? é Como é que natural. foi ter esse diagnóstico? Como é que você lidou com isso? Então, eu passei 1 ano com essa desconfiança, assim, bem, bem forte na minha cabeça. Eu conversava com o pai dela, conversava com a minha família. A minha mãe, principalmente, negava muito, sabe? Ela, não, porque não, Uhum. da sua cabeça. E assim, eu sempre fui muito atenta a essas coisinhas, né? Esses detalhes. Uhum. Minha filha, então assim, eu conheço ela. Uhum. Mas quando eu recebi o diagnóstico mesmo, quando o Uhum. terapeuta ocupacional fez a avaliação com ela, sentou comigo
e falou: mãe, deu autismo leve para Maria. Ela é uma criança que tem um potencial ótimo para se desenvolver. Ela tem um Oh, menino incrível, ela imita, ela aprende tudo muito rápido, então fica tranquila. Eu sei que é difícil. uhum, Aí o que é que eu fiz? Eu falei assim: eu já esperava, eu já tinha isso no meu coração, eu já sabia, mas eu chorei. Por quê? Porque aquilo me deu um baque, sabe? Por mais que eu esperasse, uhum, aquilo foi marcante, foi uma coisa não me chocou, mas me impactou. Mas não por ela, uhum, sabe? uhum. Não era por ela. Eu amo a minha filha do jeito que ela vê o mundo. Eu não mudaria nada nela. Pra mim, ela é impecável, ela é perfeita, maravilhosa. Gente, quem não viu, eu botei no convitinho, botei a foto, nem tinha pedido sua autorização, mas eu vi aquela foto linda, tem duas fotos lindas dela e ela. Ai, que coisa linda. Eu Só quem fiquei conhece, tentada, falei, vou botar. ela Ai, vou botar. transmite luz. Aonde ela vai, ela transmite luz, sabe? Ela é uma criança maravilhosa. E Sim. quando eu descobri em si, quando eu tive a confirmação, eu chorei. E eu chorei, mas Uhum, era um choro de medo. Um choro de. Não de caramba, por que comigo? Não, eu nunca pensei, uhum, sabe? Eu sempre tive muito na minha cabeça que eu tenho a capacidade de fazer o que ela precisa para que ela se desenvolva. uhum, E eu chorei por medo. Medo de uhum, ela não ser incluída, medo dela não ter facilidade para encontrar um lugar onde ela seja aceita, onde ela seja querida, onde ela seja respeitada, porque a família sim. é acolhedora. Ela sempre vai encontrar em mim uma mãe que ama e que acolhe, mas e o mundo? Mas e o mundo, né? E Uhum, como que vai ser? Como vão encarar ela? Como sim. recebê-la, sabe? Era essa a minha preocupação. Muitas vezes Boa, Ana. a gente se É, preocupa com essas coisas. é, eu queria dividir isso, né? Essa felicidade da maternidade. Você já estava envolvida com a educação, então você já teve uma clareza. Mesmo assim, houve a tristeza que a gente fala, o luto, né? Na psicologia a gente pontua muito onde eu preciso fazer o luto desse filho ideal e aceitar esse filho real, essa mãe idealizada, aceitar essa mãe real. E aí fica tudo encantador, porque, como você falou, transmite luz, sorri, canta, mas aí vem o medo desse externo. Qual o seu maior medo? Eu já sei, porque eu ouço as mães, né? Nós trabalhamos na Vanfísio, que é uma clínica que eu estou para ver trabalho semelhante. Eu sou uma fanzoca da Vanfísio, não por trabalhar lá, mas que eu já disse, todo mundo sabe, eu fui a uma reunião da Vanfísio e já me apaixonei por esse trabalho. Eu não atendo crianças, mas é um trabalho fantástico. Mas e esse medo, né? Porque quando eu ouço as mães de lá, esse é o maior medo. A família está muito acolhedora, até a escola já está. Mas esse seu medo, esse choro, como você falou, chorei e tá. Mas e agora? Qual o seu maior medo em relação, né, às pessoas? Você acha que a galera está preparada? Escola, a educação, né? As pessoas estão preparadas ainda para ver, para lidar com a criança, com o TEA? Então, hoje o meu medo é a falta de qualificação dos profissionais, né? Eu sei que existem Opa, profissionais incríveis, sabe? Eu conheço profissionais incríveis, na Vanfisio, inclusive, né? Assim, né? Sou muito profissionais. fã da Marquise. Não, a gente é fã. Incrível. Ah, eu sou fã, eu sou fã. Eu Mas sou muito fã da Marquise. eu tenho muito medo porque ainda existem muitas falas preconceituosas e capacitistas, né? Sim, sim, Do sim. qual acham que crianças com autismo não se desenvolvem, tratam como se fossem, sabe, crianças incapazes e não são. Sabe? Eu Uhum, conheço uhum, inúmeros, assim, você conhece inúmeros, a gente trabalha com isso sim. diariamente, então a gente É, sabe do potencial de cada um, entendeu? A gente não vai olhar só para as limitações, se é que algum, a sim. gente vai olhar para as potencialidades, para o que aquela criança tem potencial de fazer, seja com ou sem a sua ajuda. O apoio está aí para isso, né? Sim, sim. Eu trabalho com apoio terapêutico e eu sei como é.
A gente está ali para trabalhar e ajudar naquilo que a criança tem uma dificuldade, uma limitação, mas para que ela tenha potencial para exercer aquilo. Isso aí. Eu ia te apresentar, né? Falar, gente, a Ana é mediadora, né? Então, a Ana já vem com toda essa experiência da mediação, né? Com essa paixão aí pela educação, esse olhar com carinho para crianças. E aí, né, veio a maternidade. A pedagogia foi incentivada pelo diagnóstico? Não, antes da Maria nascer, eu já fazia pedagogia. Aí eu tive que ficar a faculdade por um período, né? Porque eu engravidei dela e eu tive uma gravidez que eu passei muito mal. Aí eu precisei trancar, mas depois de um certo período eu voltei, né? Porque a intenção é se formar e a gente vai chegar lá. Mas a não foi incentivada pelo diagnóstico da Marial. Sempre gostei dessa área, sempre gostei de trabalhar com criança. E a questão do diagnóstico da minha filha só me voltou para um lado, né? Ele me virou para um lado específico da pedagogia, que é a psicopedagogia, né? Psicopedagogia. Que pós em psicopedagogia, mas antes disso eu já gostava de trabalhar com criança. Com a pedagogia, né? Você acha que isso facilitou você a aceitação do diagnóstico? Porque eu fiz uma live com uma amiga minha de faculdade, a Raquel Roselina. Quem estiver aí assistindo e quiser revisitar a live ou assistir, está gravada aí, onde ela traz o filho dela com 24 anos, o Klaus. E o Klaus é um menino muito, muito, muito inteligente. E ela ser pedagoga, ela disse que aliviou e que ela entrou como suporte do pai. Ela falou, Alessandro, o pai descompensou muito mais do que eu. Né? Então, a minha vivência com a pedagogia, até entender o quanto ele poderia alcançar de ganhos, me ajudou a superar esse luto. Ela falou, eu quase não percebi essa passagem do luto. Obviamente, tive que tirar essa mãe idealizada, com esse filho idealizado e colocar outro. Mas ajudou. O fato de você trabalhar com as crianças te ajudou você a enfrentar esse diagnóstico? Você teve que apoiar o pai, a sua avó? Como é que foi a entrada aí desse diagnóstico para o núcleo familiar? Ajudou muito. Ajudou muito porque eu já tinha um olhar de que autismo não é uma doença, né? Então, assim, eu já tinha um olhar de que aquilo ali não era uma coisa que ia tornar a minha filha inválida. Então, assim, eu não tinha por que olhar com pena dela ou com tristeza e nem nada do tipo. Então, eu já tinha esse conhecimento. E aí, com isso, aliviou para mim, mas realmente eu tive que. Foi uma construção diária com as pessoas aqui de casa, né? Meu pai teve um ouvido mais acolhedor mesmo, sabe? Ó, você acha que é isso? Então vamos procurar ajuda. Vamos procurar um médico, procurar os profissionais, a gente vê, se tiver que ser, vai ser, ela não vai faltar nada para ela, ela vai ter o apoio que ela precisa. Meu pai já foi mais assim. A minha mãe, né? A época que eles vêm é diferente. Não se fala, não se falava sobre isso na época deles, né? Ela ficou negando, falando, não, eu acho que você tá maluca. Autista é você é maluca. Assim, ela não tem nada disso, ela é uma criança normal, sabe? Esse tipo de. E aí, muitas vezes eu batia de frente e falava, gente, entenda uma coisa. Se ela estiver dentro do espectro, ela é uma criança atípica, mas ela não é menos ou mais que ninguém. Ela só é atípica, ela só enxerga um mundo diferente. Ela tem a forma dela, a perspectiva dela, e o pai da Maria encarou de boa também, foi bem tranquilo. Boa, né? E é criança, né? É criança, vamos respeitar os marcos da criança. Então, assim, eu acho muito. Como mãe, assim, eu falo, a gente olha para o nosso filho com carinho, independente de quem ele seja, de onde ele esteja, do que ele seja, sabe? A gente ama, ponto. Não tem um mais, não tem um porquê, a gente só ama. E eu sabia que mesmo com a dificuldade da minha mãe entender um pouco, eu sabia que ela não mudaria nada. E hoje ela fala, ai, a minha neta é perfeita, a minha neta é incrível, sabe? Tá bom. É tudo para mim. Acho que mais do que eu, se bobear. E a vida do casal? Como é que ficou a vida do casal com esse diagnóstico? Então, eu e o pai dela não estamos mais juntos.
né? Uhum. Mas assim, com as dificuldades que é uma separação, a gente tenta fazer o melhor para Uhum. ela. Inclusive, agora ela está na casa É. do pai, né? A gente Ai, que bacana. tá da melhor forma possível, a gente tenta conversar a respeito disso. Eu falo Uhum. sobre as orientações que eu me passou, né? Sobre como lidar com ela em algumas Uhum. situações. Ontem mesmo, ela, ela teve um momento de desorganização, sabe? Ela queria Uhum. brincar da forma dela, que a Maria tem Uhum. coisas de querer brincar do jeito dela e não dar a função que ela tá fazendo, né? Uhum. Então, a brincadeira que ela tá brincando. E eu queria ensinar Uhum. para ela a forma correta de brincar, a forma funcional. Eu conversei com ela, falei, Uhum. a mamãe vai te ensinar, a gente vai brincar. Depois a mamãe deixa você brincar como você quer, mas primeiro a gente vai fazer essa Uhum. atividade aqui. Pronto. Para ela, Pronto, desorganizou. desorganizar a criança. A criança só quer Aham. se jogar no chão. E eu parei, respirei, olhei, contei até 10. Falei, filha, assim eu não entendo. Assim não tá Que legal. bacana. Aí, e assim, ela precisou de um tempo para ela mesma se organizar. Organizar aquele sentimento que ela não sabia expressar, porque ela não fala, Uhum. né? Então, Uhum. como ela expressa isso? Chorando, gritando, batendo pé. Chorando. É a forma que ela se expressa. Uhum. Ela não faz isso porque ela é mal educada. Ela não faz isso Sim, assim. quero perguntar isso para você. Como é que é a participação do pai? É uma das perguntas. E segundo, né, eu quero que você traga um pouco disso aqui para algumas mães, e até eu espero que estejam alguns pais, que isso até eu acabo tendo que explicar, mas nada melhor do que uma pedagoga mãe, né? Que vive isso, né? Que não é pirraça, que batendo não vai funcionar. Primeiro, a participação do pai é fundamental, ajuda mesmo estando separados, não é? Como é que é isso? Ter o pai te apoiando. É bacana, é legal, funciona. Como é que é isso? Então, a gente tá separado tem pouco tempo, então assim, a gente ainda tá se reconhecendo como duas pessoas que não são um casal, e sim Sim, pai. mas Mas pai e mãe de Maria. pai, e como mãe, a gente tenta, através das dificuldades mesmo, a gente tenta Uhum, ter, sabe, por ela. uhum, A gente uhum, tem entendimentos, mas como pai, ele participa, ele busca, ele vem, ele pergunta, entendeu? Então, assim, aham, me apoia nessa questão, ele nunca negou ou tentou relutar, uhum, ele simplesmente sempre falou: eu acredito no teu olhar, na tua visão, né? Se você acha uhum, diferente, a gente vai procurar saber. Então, assim, é bem aham, muito, porque tem momentos que eu me sinto sobrecarregada, não por causa, sim, sim, não por causa da ação, mas assim, porque agora é diferente, né? Eu tenho que encarar ele como pai, às vezes eu preciso de um apoio, e aí eu fico meio assim de falar, mas todas as vezes que eu precisei falar, ele me escutou. Falou, olha, entendi. a gente vai buscar ajuda, ela vai se desenvolver, ela tem a gente. Então, assim, é Uhum, fundamental que mesmo que os pais não estejam vivos, procure se entender pela criança e botar as questões assim de lado. Eu sei que é difícil às vezes, mas a gente precisa botar as questões de casal ou ex-casal de lado para tentar botar o filho como prioridade, porque uma criança típica já precisa de você. Uma criança atípica precisa. atípica. Muito mais. E você sabe que eu vejo essa dificuldade, né, dos casais que infelizmente tendem a separar por outros motivos, né, mas tem uma criança típica de tentar separar, né, o ex-esposo do pai. E eu, né, foi isso que eu coloquei, né, essa importância de você como mãe, né, que trabalha fora, que estuda, ter essa presença do pai ativa. Não somente no passeio, ativa, né, no momento da crise, de levar ao médico, pensando na criança, né? No desenvolver dessa criança. É bacana, não é? É isso aí. E outra coisa, né? Vamos lá. Como é que estão os serviços em relação a isso? Conta para mim aqui, como é que estão os serviços em relação à assistência Mariá? Você está tendo dificuldade? Você está tendo facilidade? Porque eu pergunto, né? Eu sou a balzaquiana, né? E a gente conversando, eu conversei com a Ana. Gente, isso foi um estalo. Eu encontrei com a Ana com uma blusa muito linda
e tinha uma frase muito bacana, né? Ah lá, olha essa blusa dela, gente, é a coisa mais linda do mundo. Eu achei uma coisa muito linda. E ela tinha uma, né, de que autista não cura, não é isso? A outra, como é que é? Autismo não se cura, se compreende. Se compreende, né? E o que você está achando dos serviços, das leis de apoio em relação, já que você vive essa realidade e você é uma mãe ativa, pelo que eu vejo, você está se informando, você está se formando. Como é que você acha que está esse cenário para essas nossas crianças? Porque eu fico repassando com algumas colegas, da minha época de escola, eu falo, gente, eu não tive nenhum amigo especial ou com deficiência, né? Que alguns segmentos não gostam de nomear como crianças especiais se com deficiência, enfim. Eu não tinha coleguinhas, né, especiais ou atípicos. E agora? Agora a gente vê bastante. Como é que você acha que está sendo recebido? Você disse que tem desinformação dos profissionais. Mas o que você vê para o futuro? Tem coisa bacana vindo por aí? Então, vou pontuar essa questão aí do especial e do com deficiência. Então fala, por favor, né? Como nós, né, pobres mortais, não sabemos. Como é que a gente chega? Olha, a gente tem que construir isso. Isso! Pessoa com deficiência, aluno com deficiência, pessoa com necessidades específicas, né? O termo especial, eu aprendi na faculdade que não é mais o termo correto, né? Não é correto, também. Eu não uso. Aprendi com a minha professora. Eu não uso mais, não uso. Mas em relação aos serviços, confesso que não procurei pela rede pública, né? Não me dei esse trabalho, mas assim, não porque não confio no SUS, mas assim, porque eu preciso desse tratamento com mais urgência. Eu preciso que a minha filha velocidade, né? Terapia o mais rápido possível, porque eu sei que cada tempinho que ela. A quanto ela tá, melhor, né? Então, assim, tem plano de saúde, né? E eu sei que com encaminhamento médico eles são obrigados a cobrir o tratamento dela. Mesmo não com um rol de especialidades. Tal rol, né? Contato com o plano de saúde, aí eles queriam me oferecer pelo método tradicional, tratamento, e ainda faltando algumas especialidades. Eu não aceitei, porque eu sei que minha filha precisa de tudo que o médico passou, então eu não aceitei. E eles me deram uma negativa, e aí eu estou, né, na justiça para esse tratamento para ela, né? Estou correndo atrás dessa liminar para que ela consiga fazer o tratamento dela sem eu precisar ficar me deslocando de um canto para outro. Eu quero que ela faça tudo em um lugar só, entendeu? Porque a gente sabe que é caro. Esse tratamento particular é muito caro. O deslocamento para uma criança que precisa de terapia é caro, porque você faz uma vez na semana, você faz 3, 4, às vezes até a semana inteira, entendeu? A gente sabe na clínica que fazem todos os dias. Então, assim, eu não posso aceitar qualquer coisa que o plano de saúde queira me oferecer. Aí eu tô correndo atrás para que ela consiga as terapias. Eu entendi. Então, deixa eu te falar aqui. Eu quero de novo voltar no, né? Já que a gente tem a oportunidade de estar com uma pedagoga, mediadora, graduanda, mediadora, graduanda em pedagogia e mãe, né? Mãe de Maria especial. Explica pra gente aqui de novo, né? Mais uma vez, como é que é isso, né? Como é que a gente lida com essas nomenclaturas, né? Não tem mais, não se usa mais criança especial, como é que é o rótulo da mãezinha guerreira, mãezinha especial? Como é que é isso? Como é que é isso? Ensina pra gente. Dá a dica aí, aproveitando que hoje é dia 2 de abril, dia de consciência, né, dessa criança e dessa família, né? Vamos lá, dessa criança que não é especial e sim portadora de deficiência. Bora lá, como é que a gente faz? Como é que a gente fala? E quando eu fui fazer essa primeira aula com ela, eu usei o termo portador de deficiência. Porque isso aí, gostava mais de usar especial, porque eu não acho que é um termo legal, mas assim, era uma coisa minha. Aí ela foi me corrigir, né, de uma forma suave, ela me corrigiu. Falou, Ana,
o termo portador de deficiência não é o termo correto. Porque quando você porta algo, você pode deixar de portar. E deficiência Opa! coisa que você pode deixar de portar. Você tem uma deficiência, você vai ter pro resto da vida. Então, o termo portador Sim, não é correto. Aí não ela é fala correto. PCD, pessoa com deficiência, aluno com deficiência, pessoa sem deficiência, entendeu? Vamos! Eu pedi, falei, gente, ó, se travar, espera um pouquinho, porque ao vivo é isso, né? Ao vivo é isso. É, Volta aí. Como a sua orientadora te alertou aí dos termos? Fala aí pra gente aprender. aí ela falou que é pessoa com deficiência, aluno com deficiência ou sem deficiência, Uhum. atípicos ou típicos, neuroatípicos, neurotípicos, porque o termo portador diz que você pode deixar de portar. Porque se eu tenho uma coisa, se eu tô, é como se você segurasse. Se eu Uhum. deixar de segurar. E Sim, a da deficiência não é assim, né? A gente entendi. tem a deficiência e a gente não pode deixar de ter. A gente aprende Então a é, conviver. então é portador de deficiência. É pessoa com deficiência. Pessoa com Portador, deficiência, portador nunca. Olha, eu acho um barato. Outra coisa, o quanto é o barato que eu digo, gente, por favor, não em relação, né, à criança ou à pessoa, e sim o quanto não é esclarecido. Eu passei por uma faculdade, uma formação de psicologia, não voltada para criança, mas tive matérias relacionadas. Eu fiz uma pós em neuropsicopedagogia que é um pouquinho voltada para essa área, e eu não me recordo de terem, sabe, parado para falar assim, olha, vamos aqui, né, ajustar como nos referimos. E eu recebi uma mãe, né, que eu tenho um consultório, né, eu atendo, uma mãe muito preocupada com um filho de 5 anos, querendo saber como tocar nesse assunto com ele, porque ele tem um coleguinha na sala e ele ficava muito sem jeito de brincar com essa criança, ficava olhando demais. E me peguei nessa seara aí, né? Eu também sou voluntária das meninas da família Conrete. Um beijo das meninas com as famílias Conrete. E lá, né, uma mãezinha me sinalizou, falou, Alessandra, a gente quase não usa mais criança especial. Eu falei, não? Como assim? E aí vem você agora, né? E o tal da criança especial? Saiu de uso. Fala pra mim. então, eu particularmente eu já não gostava desse termo antes da aula dessa minha professora. Já não gostava, mas por Uhum, que torna aquela criança especial? O que torna ela uhum, especial não é a deficiência que ela tem, entendeu? São as coisas. Por ela ser boa, ela é uma criança linda, feliz, amada, e tudo bem, mas eu acho que a deficiência não te torna especial, ela te torna diferente, entendeu? Ser uhum, diferente é normal, tá tudo bem, sabe? Imagina uhum. que seria se eu fosse igual a você fosse igual a fulano, e não dá, entendeu? Entendi. Não gostaria, não gosto. Uhum. Não gosto de, porque ela é especial. Maria não é especial, Maria é atípica, né? Atípica. Não gosto Uhum. quando olham pra mim com, ai, tadinha. Mas vai ficar tudo bem, ela vai crescer, ela vai se desenvolver, vai dar tudo certo. Eu sei que Uhum. vai, mas eu não gosto, Uhum. eu gosto que falem isso, mas não com olhar de pena, de preocupação, sabe? É. E você sabe que o termo acaba gerando, né? Você falar pessoa com deficiência, né? Vamos dizer, quem não vive essa realidade fica um pouco, mas é deficiência. Aí vem a clássica frase, né? Tão linda, né? Acompanhada. Nossa, mas é tão linda como. Sim, e tão linda e, né? Tão linda. A gente vê isso em outros nichos, né? Como ser negra, né? E o cabelo black. Eu tenho uma filha negra que tem um black lindo, né? Então, quando falam
Nem parece. Oi, Ana. E caiu, né? Caiu, caiu. E eu esperei um pouquinho, não sei se as pessoas estavam me ouvindo, dei uma explicaçãozinha, porque eu esperei uns pouquinhos, gente, para poder gravar, eu não ia perder aquilo tudo que você já havia falado. Então eu tive que esperar até ele, ele finalizar para eu poder salvar. Tá lá, salva. Tá bom. Ana, acrescenta mais alguma coisa aí pra gente, né? A forma de lidar, as pessoas que não têm convívio, né? Nós estávamos falando da forma do tratamento, da forma de falar, né? Dessas nomenclaturas que pelo senso comum já existem, que é criança especial, ah, portador, né? E sim, pessoa com deficiência. E eu estava falando com você que muitas vezes gera essa coisa do peninha, né? Por achar que é uma palavra muito forte, né? Portador de deficiência. E vem acompanhado da frase, mas tão bonita, poxa, Como tão se fosse uma pequenininha. ofensa. Sim, sim, sim. Mas isso é do senso comum, né? De não aceitar essa deficiência. Não é? Então, Né? E como é que faz? Né? Eu trabalho com as famílias. E o meu trabalho é esse, é fazer as famílias aceitar melhor esse diagnóstico. E muitas têm muita dificuldade, principalmente com a palavra deficiência, né? Fala para mim, o que você pode falar aí para essas mães que estão nos assistindo, deixar gravado aí. um rapaz tinha perguntado na live anterior, né, que ficou gravada, se era Uhum. deficiência ou se era uma forma diferente de ver o mundo. Então, o autismo, Isso pelo que eu aí. estudei, não é uma deficiência, né? É um Opa, transtorno global isso de aí. desenvolvimento. E existem as Uhum. pessoas com deficiência também, né? São coisas E as suas diferentes. motoras, né? Isso. Aham. Aham. Até mesmo deficiência intelectual. Se eu não me Intelectual. engano, posso estar falando Bem. bobagem, mas quando você tira aquela carteirinha de identificação do autismo, ainda entra Uhum. como deficiência intelectual. Eu estava lendo a Uhum. respeito, não sei se a informação é correta, mas Fidedigna. de certa forma é como a justiça o reconhece, né? Mas não é uma Uhum. deficiência. Uhum. O que eu posso falar para as outras mães eu sei que não é fácil, porque não é. Sim. Uhum. Permita viver o seu luto, se permita chorar, se permita ficar triste pelo mundo, porque o mundo que a gente vive ainda não é um mundo inclusivo. Então, assim, Uhum. se permita ter medo, se permita sofrer, mas depois que esse luto passar, levanta e olha para o teu filho e fala, cara, você tem potencial, vai dar tudo certo, a gente vai arrasar, entendeu? Nós Uhum. vamos ser a dupla. Você vai ser uma criança incrível e eu vou ser a mãe que vai olhar e vai falar: parabéns, você é um espetáculo de pessoa. E eu falo, né, que eu luto, eu acordo todo dia para que a minha filha seja 10 vezes melhor do que eu fui, como a minha mãe Uhum. fez por mim e faz até hoje, entendeu? Então, assim, é isso. A gente tem que olhar para eles com amor, com carinho. Eles têm que se sentir acolhidos, sabe? Queridos, porque é Uhum. isso que eles são mesmo. Independente de qualquer circunstância, de qualquer dificuldade, de qualquer limitação que uma criança com deficiência ou com algum transtorno possa ter, a gente tem que saber que a gente está aqui para apoiar e para fazer com que Sim. aquela limitação que é assim, fique assim, Uhum. né? Que se Uhum. torne fácil. E deixa eu te falar que é uma pergunta muito clássica das mulheres que vêm aqui, eu sempre pergunto, como é que anda, né, a sua feminilidade? Dá pra cuidar de você? Dá pra fazer cabelo? Dá pra sair? Dá pra Tá, passear sendo tá. mãe? Que agora eu sei que não é mãe especial, sim, né? Uma mãe de uma filha típica, uma mãe de uma pessoinha que é pequititinha, mas portadora de deficiência. Como é que anda a Ana? Fala pra mim. Ana, dá pra se incrementar aí? Dá pra curtir a vida? Dá. Eu tenho uma rede de Dá uma apoio. dica aí. Meus pais, assim, me ajudam Uhum, muito. São avós uhum, incríveis para minha filha. Então, assim, com a rede de apoio, com uma rede de apoio, você consegue fazer o que você quiser. Não é à toa que eu trabalho, estudo, saio, me uhum, divirto, tenho amizades, uhum. faço amigos. Sou praticamente uma menina ainda, de 24 anos, então. Ai, Eu ainda menina. tenho Ai, muito menina. a viver, a fazer, mas Aham. assim, com apoio a gente consegue sim. Eu sei que é difícil quando você não tem apoio de ninguém,
Mas a gente Uhum. também tem que se olhar e tal, se cuidar. É difícil. Às vezes a gente se deixa um pouco de lado, esquece, Uhum. né, das coisas. Mas com apoio fica tudo mais tranquilo. Graças a Deus eu tenho apoio, entendeu? Eu tenho muito É. apoio. Eu costumo dizer para as mãezinhas que não têm essa rede, né, de apoio, mas ela tem como se organizar, não é? A criança, ela, quando ela estiver na escola, no momento, né, tá muito pequenininha, ok, mas quando estiver na escola, que aproveite o máximo e que faça É, toda essa experiência como você já tinha antes e a mãe, né, com essa criança típica adquire por conta de estar todo dia na clínica, todo dia no tratamento, no médico, que ela dê um movimento, todo esse conhecimento, né? Então, estou sempre incentivando a estudar, né? A aumentar, né, esses estudos, vá fazer uma faculdade de pedagogia, vai fazer um curso de auxiliar de professores, para poder usar isso alguma coisa e o melhor, apoiar outras mães, como você está fazendo agora, né? O objetivo dessa live são mulheres inspiradoras, que você possa, com essa sua força tão jovem, tão menina mesmo, né? Mais nova que minha filha, gente. É tão boa. jovem, né, com essa força toda, que você possa inspirar outras mães, né, que não consigam ver, né, que não consiga ter esse brilho e que você possa tá inspirando aí essas mães, né, com essas crianças atípicas. E deixa eu te falar, e qual é o limite da Ana aí? Onde a Ana quer chegar? Fala pra mim. Ai, Tá fazendo pedagogia? A Ana quer A Ana chegar quer muito chegar longe onde? ainda. A Ana quer ser uma psicopedagoga. Quem sabe aí um dia uma terapeuta ocupacional numa segunda graduação, né? Que é uma coisa que eu Uhum, gosto também. uhum. Quero trabalhar com a parte clínica. Eu achava que eu ia me encontrar na escola. Eu amo a escola. Mas, gente, depois que eu conheci a parte clínica, nunca mais. Olha, Então, assim, é antes da Vanfísio e depois da Vanfísio. a Ana antes da Vampires era outra. Tô completamente diferente. Trabalho incrível, cara. Então, assim, É. é uma Ana que o primeiro objetivo é se formar. Vamos nos formar, Uhum, vamos conseguir o diploma. E aí já uhum. ingressar na pós, porque assim, eu não quero parar, eu quero sair da faculdade já Não deixa entrando numa esfriar. pós, não Não perder deixa tempo. esfriar, não deixa Isso aí, esfriar. isso aí. Então, Especialidade. eu costumo dizer, é pro alto e avante, né? E adivinha quem vai ganhar com essa mãe que se cuida, com esse cuidador que se cuida, né? A Maria, né? A Maria ganha, a sociedade ganha, que é o que eu falo para essas mães que adquirem tanto esse conhecimento, sabe? Vamos puxar outras mulheres, né? Eu sou voluntária do Projeto Justiceiras, é mulher puxando mulher. Mas vocês são mães, então é mães puxando mães, mãe, mulher puxando famílias, não é? Para poder passar esse conhecimento e a gente fazer uma rede do bem. É rede do bem, né? Sabe-se lá onde essa live vai chegar e você pode, sabe, estar inspirando outras mulheres jovens também, outras não tão jovens, falam assim, nossa, tão jovem, mas já está na faculdade, vou fazer também, quero entender melhor minha filha e meu filho, vou me embrenhar inspirada pela pela Ana aí, com essa vida linda, tão jovem, bonita, desse jeito aí. Ana, o que você tem mais a acrescentar aí pra gente para poder fechar essa live aqui? Fala aí, em relação a Olha, Maria, em relação ao autismo. Fala pra gente. O que você só gostaria tem de que falar. ouvir? Vamos lá, o que você gostaria de ouvir? Fala pra mim. Ah, eu gostaria de ouvir que daqui a uma semana o mundo vai ser diferente, sabe? Que as pessoas vão Sim. ser mais compreensivas, pacientes. Quando é uma coisa que eu quero falar, quando você vê uma criança às vezes chorando numa fila, em algum lugar público, tenha mais paciência. Às vezes a criança está tentando se expressar e não sabe. A gente não sabe Uhum, o que está por trás daquele choro. E assim, não é, ah, ele é mal educado. Não, é uma criança que tem que se expressar, que conhece o choro como forma de expressão. Então, assim, uhum, clientes tenham mais um olhar mais sensível, acolham, compreendam, abracem. uhum. Você não precisa conhecer um autista para abraçar a causa, entendeu? Porque Ah, a, sim. a gente pode abraçar mesmo não sendo a nossa causa. Eu já abraçava antes, Sim, trabalho com um sim, que sim. amo de paixão, que é o Artuzinho, né? Que Uhum. é Teia e Down, ou seja, são duas personalidades diferentes, mas É.
É isso, só que tenham mais paciência, sejam mais acolhedores, mais inclusivos, briguem pela inclusão, e é isso. Não tenho Uhum. mais que cantar. Ana, última pergunta, prometo. Você se incomoda quando você está em público e que percebam a Maria fazendo birra ou então que ela não faz? Você se incomoda? As pessoas chegam e perguntam. Como é que é para você isso? Como é que é isso para você? Nunca aconteceu de ninguém me olhar torto, não. Sabe? Uhum. De ficarem me olhando torto pra ela, porque eu sou meio sou meio brigona com essas coisas, entendeu? Tipo, se alguém olhar pra minha filha porque ela tá chorando, eu não sei não. Uhum. É, acho que Uhum. é uma criança, isso quer que ela fale o quê? Ela não sabe falar, ela vai chorar. Vai Mas chorar, vai chorar. não me incomoda, Não porque te eu sei que é incomoda, não? se expressar, entendeu? Eu sei, eu sei. É como ela se comunica comigo. A minha mãe vai me dar Sim, atenção se eu chorar. Então eu vou sim, chorar pra sim, minha mãe me dar o que eu quero. Agora eu tô sim. dificultando a vida dela. Tô dificultando. Da terapia alta, pede pra ela, deixa ela te pedir, não sai pegando não. Ela não fala porque a gente tem que causar essa vontade dela falar, né? Uhum. Então assim, Entendi. tô dificultando a vida dela. Vamos ver aí. Entendi, entendi. Ana, então tá, minha querida, olha, vamos encerrar essa live. Queria te agradecer muitíssimo, sabe? Eu Obrigada. acho que foi muito esclarecedora para as mães que têm o filho dentro desse aspecto. Eu sempre falo para minhas mãezinhas que vocês são especialistas nos filhos de vocês. Então, façam disso essa ferramenta, né? Hoje nós conhecemos muito mais o espectro autista por conta de vocês, que trazem essa informação. Então, use as redes sociais, sabe? Não se vendo como você falou, eu tive uma informação. Então, vai lá, procura, divulgue, faça das suas redes sociais um canal para que possa conhecer, porque com isso vocês fazem alcançar as pessoas que realmente fazem as leis, sabe? Que têm um olhar de cuidado, com isso vocês podem ampliar o conhecimento, não é? Tivemos agora um pouquinho o dia de conscientização da síndrome de Rett. Poucas pessoas sabem o que é essa síndrome, poucas pessoas conhecem. Então, o autismo está muito lá na frente. Entendi. Então, gente, vamos, né? Vamos fazer conhecer. Quem é que tem que fazer conhecer? Vocês que são as mães, né? Eu tô aqui, eu não tenho filho atípico, não sou desse universo, mas eu procuro, sabe, abrir esse canal para que vocês falem, divulgo, digo, né? Como eu falo, eu sou muito fanzoca da Vanfisio, né? Eu falo sempre, eu não tenho necessidade de puxar o saco de ninguém. É porque eu acho o trabalho da Vanfisio fantástico e tem pessoas muito legais. Então eu falo, mãezinhas e paizinhos e família, por favor, né, usem do conhecimento de vocês para expandir e fazer conhecer as suas necessidades, que assim a gente consegue, aí se muda, não é? Então, ó, vamos gritar, vamos fazer sororidade, vamos fazer expandir isso aí, vamos jogar para o mundo, né, que é possível sim, né, ser muito feliz e a Maria viver num mundo de acessibilidade, de inclusão, uma mãe linda à frente. A portadora. Olha, um beijo. Beijo. Beijo na Maria. Até semana que vem, até segunda. Eu tô lá. Gente, obrigada pela paciência, por ter continuado com a gente aí, mesmo com essa conexão ruim. Tá chovendo demais por aqui. Mas a live vai ficar gravada, tá bom? A Ana, eu deixei o Instagram da Ana. É a Ana com H, Ana Castro _. Só isso, tá? @Ana com H, Castro _. Ana H Castro _, tudo junto. Dá um pulinho lá no Instagram dela, tem cada foto fofíssima da Maria. E vocês vão conhecer essa profissional também, essa graduanda em pedagogia. Trabalha também na Vanfisio, faz um trabalho bacana aí como mediadora. Vamos divulgar, tá bom, gente? Ó, um beijo às pessoas que acompanham a série Mulheres que Inspiram. Ana, você é uma mulher que inspira. Parabéns. Ai, obrigada. Somos. Somos. Tchau, tchau. Tchau.